Bendito seja o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, que todo o povo diga amém. Boa noite a todos. Eu imagino que nessa noite de domingo, você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo uma outra atividade. Você poderia ter ficado em casa, poderia ter saído para passear, você poderia fazer muitas outras coisas e não poderia estar aqui. Mas você escolheu estar nesse lugar, na casa de Deus, e com certeza você fez a melhor escolha. Porque eu creio que nessa noite, o Deus Todo-Poderoso vai abençoar a sua vida. Eu queria convidar você, nesse momento, a tomar posse da palavra de Deus, as Escrituras. E eu te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao verso 37. Eu costumo fazer menção que esse texto também é um dos mais conhecidos das Escrituras Sagradas. É um relato que é muitíssimo utilizado pelos pregadores. É uma fonte inesgotável de inspiração. Esse texto é algo extraordinário e eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25 ao verso 37, diz as Escrituras: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei e como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido
o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Feche seus olhos. Querido Deus, nós não estamos lendo um livro comum. Nós estamos diante da Tua palavra. Um livro que trata de assuntos sobrenaturais, de pura sabedoria, de ensinos de cunho eterno. E nós não podemos discernir as coisas espirituais sem o Teu Espírito, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Portanto, Senhor, nos dê a compreensão do Teu Espírito, para que venhamos entender esse texto e os seus ensinamentos venhamos colocar em prática em nossa vida. Se essa história foi relevante para o intérprete da lei, que essa mesma relevância tenha no nosso coração nessa noite. E que ao sairmos da Tua presença, nós possamos sair preenchidos pelo Teu Espírito e alimentados pela Tua Santa Palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu havia dito anteriormente, esse texto ele é conhecidíssimo. E nós damos um nome para esse texto. Qual é o nome que a gente dá para ele? A parábola? Não ouvi bem. A parábola do bom samaritano. Na maioria das ocasiões em que usamos esse texto para trazer mensagens, nós sempre pegamos o texto para falar sobre ação de caridade, atendimento ao próximo. Mas quando nós analisamos o contexto pela qual Jesus trata o assunto, a motivação por que ele conta esse relato, vocês vão perceber que o tema central não é ação de caridade. A história começa dizendo que Jesus foi abordado por um intérprete da lei. O que era o intérprete da lei? Também era chamado de doutor da lei. A sua função perante a congregação religiosa de Israel era interpretar a Torá, a porção hebraica do Antigo Testamento. Então, quando alguém da comunidade não entendia uma citação, um texto, eles procuravam o doutor da lei, o intérprete da lei, para que ele pudesse dar a interpretação exata daquela citação. E agora, esse doutor da lei, esse intérprete da lei, ele se aproxima de Jesus e faz uma pergunta. Mas é interessante, porque a pergunta que ele faz era algo que ele sabia, aparentemente, porque ele era um intérprete da lei. Era uma pessoa que tinha uma formação teológica. Era alguém que conhecia e decorava todo o Antigo Testamento. E ele chega para Jesus e faz uma pergunta, que é a temática da discussão entre ele e Jesus. E a pergunta é: mestre, o que farei para herdar o quê? O que farei para herdar o quê, igreja? O que farei para herdar a vida? Então, o assunto tratado entre Jesus e o intérprete da lei, o assunto é salvação. E na concepção judaica, salvação estava relacionado com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. E querendo ou não, existem dois assuntos
que mexe com o imaginário das pessoas, que desperta curiosidade, que desperta interesse em querer saber. O primeiro assunto é justamente a morte. A maioria das pessoas querem saber o que acontece com as pessoas quando elas morrem. Eu, por exemplo, quando criança, minha mãe me levava praticamente em quase todos os velórios que tinha na minha cidade. E aí eu, desde criança, eu sempre perguntava para minha mãe o que acontecia com as pessoas depois que elas morriam. E ela, para cada situação, tinha uma resposta. Mas eu nunca consegui compreender completamente acerca do estado dos mortos. Porque uma pessoa falava que a pessoa que morria estava no céu, outros falavam que estava no inferno, outros diziam que estava no purgatório. Então, eram diversas respostas por uma única pergunta. Foi aí que, depois que a minha mãe faleceu, aí, de fato, o meu interesse se intensificou em querer saber o que acontece com as pessoas quando elas morrem. E foi por causa desse interesse meu, dessa sede de saber sobre esse assunto, que eu me deparei com a palavra de Deus. E foi por essa razão que uma pessoa estudou comigo a Bíblia. Foi por conta disso que eu conheci a Cristo, me batizei e estou nessa igreja desde 1995. Por uma necessidade de um assunto: saber o verdadeiro estado dos mortos. A segunda pergunta que a maioria das pessoas fazem depois da situação dos mortos é: o que fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E a pergunta sempre é: o que eu devo fazer? E o doutor da lei também queria: o que eu devo fazer? Que prática eu preciso executar? Que rito religioso eu tenho que praticar? Como é que funciona a salvação? A salvação é algo meritório, em que eu executo e recebo mérito para ser salvo? E aí Jesus, olhando para o intérprete da lei, então diz para ele: o que está escrito na lei e como tu interpretas. A isso ele respondeu: amarás o Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: está vendo? Você sabe. Você respondeu corretamente. Então você sabe a resposta. Mas não satisfeito, então ele faz a pergunta enigmática: se eu devo amar o meu próximo, quem é o meu próximo? Se para eu ser salvo, eu preciso amar as pessoas, quem são as pessoas pelas quais eu devo amar? É nessa hora que Jesus então não responde diretamente, mas ele propõe uma história, que muitos dizem ser uma parábola. E ele conta a história para reforçar o conceito de quem de fato é o próximo. E aí ele narra a história, como todos vocês já conhecem, eu não quero aqui chover no molhado. Então ele começa: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E a história diz que nesse percurso ele foi assaltado. E além de roubarem os seus pertences, esses criminosos não ficaram por satisfeitos em apenas levar o que ele tinha, eles o espancaram. Ele foi espancado. E no texto original, quando faz o uso do termo feridas, é traumatas, ou seja,
causaram traumas naquele homem, traumas, ossos quebrados. Ele ficou praticamente morto à beira da estrada. E buscando realmente conhecer o relato sobre Jericó a Jerusalém, a estrada, era um trajeto aí de aproximadamente 25 quilômetros, e de fato aquela estrada era muito perigosa mesmo. Ela tinha trechos de escavações rochosas, por onde os viajantes passavam, e por trás dessas rochas, esses delinquentes se escondiam para roubar as pessoas quando passavam pelo caminho. Era uma estrada extremamente perigosa. E esse homem, ele é surpreendido, ele é roubado, ele é espancado, o seu estado é praticamente de quase morte. E de repente na história, passa dois religiosos, o sacerdote e quem era o outro? O levita. É interessante que quando nós vamos estudar profundamente, os dois estão na mesma classe, porque para ser sacerdote tinha que ser o quê? Levita. Então, na verdade, entre os levitas existem duas classes, a classe dos sacerdotes e a classe dos levitas, que eram responsáveis por cuidar das atividades do templo. Os sacerdotes lidavam diretamente com o sacrifício. Então, primeiro passa o sacerdote, alguém lidado com o sacrifício. E a Bíblia diz que ele passa de lado, de longe, observando que aquele homem estava praticamente quase morto. Ele então não se aproxima, ele não toca no corpo, porque ele queria preservar a lei em que, se tocar um cadáver, o sacerdote estaria o quê? Imundo. Então, para preservar o cerimonialismo, ele preferiu ficar de longe, observar e seguir a sua viagem. De repente passa o levita, que também observa, vê aquela cena e simplesmente vai embora. Bom, pela lógica, quem deveria prestar socorro para aquele homem eram os dois religiosos. Todavia, o texto diz que na história aparece um samaritano, um viajante desconhecido. E aí ele para. E o texto diz que ele percebe o estado dos ferimentos daquele homem. E ele aplica óleo e vinho, que era uma solução que eles utilizavam para curar traumas. Depois ele desce do seu próprio animal e coloca aquele homem semi-morto no seu animal e vai a pé. Depois, ele simplesmente procura uma hospedaria e coloca aquele homem na hospedaria, cuida dele, e no dia seguinte, ele segue a sua viagem e diz assim para o dono da hospedaria: olha, se porventura esse homem lhe proporcionar mais gastos, eu te indenizarei quando voltar. Eu vou cobrir todas as despesas que porventura você venha gastar com esse homem. E como vocês conhecem a história como eu, então Jesus olha para o doutor da lei, o intérprete da lei, e pergunta: qual desses três aí é o próximo do que caiu à beira do caminho? E a resposta foi: aquele que usou de misericórdia. Por que Jesus conta essa história para o doutor da lei? Porque Jesus queria mostrar para ele o que de fato é a compreensão do plano da redenção do ser humano. Lembra-se, a conversa começa com um assunto chamado salvação. A pergunta
do doutor da lei revela que ele não entendia nada sobre o assunto salvação, porque ele acreditava que a salvação consistia em algo que ele pudesse fazer. E aí Jesus conta a história desse bom samaritano, para mostrar para ele qual é a essência da redenção. E aqui existem 4 princípios nessa história, que mostram que o samaritano entendia o que é redenção. Primeiro, olha o que diz o texto: certo samaritano seguia o seu caminho. Ele tinha um destino, ele tinha um objetivo, ele tinha um lugar para ir. Ele não estava passando ali aleatoriamente. Ele tinha ocupação, ele tinha um trabalho, ele tinha um compromisso. Mas diz o texto que ele para e compadece dele. As pessoas que entendem o plano da redenção são pessoas que têm compaixão pelas outras. O que é compaixão, pastor? Se você for no dicionário da língua portuguesa, lá vai dizer que compaixão é você se colocar no lugar daquele que sofre. É você imaginar o sofrimento da pessoa. Mas na Bíblia, compaixão vai muito além de sentir. Compaixão é uma ação em aliviar a dor e o sofrimento das pessoas. É você estar disposto a ajudar de fato quem necessita. Isso é compaixão. E foi justamente isso que o samaritano sentiu por aquele homem que estava praticamente todo quebrado à beira do caminho. E aí eu faço uma pergunta para mim mesmo e para você também. Será que nós temos compaixão das pessoas que sofrem? O que nós fazemos para aliviar a dor das pessoas? Nós, como seres humanos, quando vemos alguém sofrendo, passando dificuldade, enfermo, à beira da morte, qual é a nossa ação para com aqueles que sofrem? Porque a essência da redenção não é apenas sentir, é agir, é procurar aliviar. E o que nós temos feito? Que conhecemos a palavra, que estamos fundamentados nas Escrituras, o que nós temos feito para proporcionar alívio às pessoas que sofrem? Segundo, o samaritano, ele dispensou o seu compromisso e dedicou tempo para quem precisava. Ele parou tudo, porque ali no chão estava o seu irmão. Ali no chão estava um ser humano igual a ele mesmo. E diante daquela cena, diante daquele cenário, ele entendeu uma coisa: que as pessoas, elas são muito importantes, independente quem são elas. Se tem uma coisa que todos nós reclamamos que temos pouco, é tempo. Todo mundo vive ocupado, numa correria desenfreada. Às vezes nós estamos aqui já pensando no que nós vamos fazer amanhã, para poder administrar o tempo de forma tal que você possa fazer tudo aquilo que você deseja fazer. Então você fica tentando administrar da melhor maneira possível o seu tempo, e nós, na maioria dos casos, não queremos parar nada do nosso tempo para ajudar ninguém. Esse homem, ele parou sua viagem,
Ele parou o seu compromisso, ele dedicou o tempo a uma pessoa desconhecida. Na nossa cabeça, nós não temos tempo a perder quando se trata de alguém que precisa de nós. Hoje eu não posso, hoje eu não tenho tempo. E aí eu pergunto, será que os nossos compromissos são mais importantes do que as pessoas? Às vezes nós não temos tempo para a esposa, não temos tempo para o filho, não temos tempo para a família, e reclamamos que não temos tempo para isso. Mas nós só vamos perceber, nós só vamos entender que deveríamos dedicar mais tempo a quem de fato nós amamos quando nós perdemos. Mas aí está um grande detalhe com respeito ao tempo. Ninguém volta no tempo. Se esse homem não parasse os seus compromissos e dedicasse tempo àquele que estava à beira do caminho, com certeza esse homem morreria. Porque a vida e a morte é uma questão de tempo. A pergunta é, você tem parado o seu tempo para cuidar de quem precisa? Para dar atenção a quem de fato necessita? Terceiro, olha o que diz o texto, que ele, além de parar o tempo, cuidar e, acima de tudo, dar o seu próprio animal para levar aquele homem até a hospedaria, o texto diz que ele tirou 2 denários para pagar as despesas daquele homem. Eu faço uma pergunta para você. Ele conhecia o que estava à beira do caminho? Não. A história diz que quem estava à beira do caminho era um judeu. E todos nós sabemos da animosidade que existia entre judeus e samaritanos. Afinal de contas, os samaritanos não faziam transações comerciais com judeus, não frequentavam os mesmos ambientes, não dirigia a palavra um ao outro. Os judeus se achavam os melhores e consideravam os samaritanos como impuros, porque, na verdade, os samaritanos eram uma mistura de judeus com gentios. Não frequentavam os mesmos lugares de adoração. Os samaritanos acreditavam que o lugar certo para adorar era no Monte Gerizim, os judeus achavam que era em Jerusalém. E nessa história, o samaritano, isso mesmo, o samaritano para ajudar um judeu. E, além de tudo, ele gasta o seu recurso, ele investe o seu recurso para socorrer uma vida, independente de quem fosse. Quando nós entendemos o plano da redenção, nós não temos dificuldade de pôr a mão no bolso para salvar a vida das pessoas. Me permita abrir aqui um parênteses. Quando nós entendemos o plano da redenção, nós não temos dificuldade para ofertar. Sabe por quê? Porque nós sabemos que a oferta é um mecanismo financeiro que é convergido para a pregação do Evangelho e salvação de pessoas. Oferta não é para enriquecer pastor. Oferta não é para pastor trocar de carro, como muitas pessoas pensam e acham. A oferta é para a igreja expandir missiologicamente, para que o Evangelho alcance os perdidos e sejam salvos. Quando nós compreendemos que salvação é algo que deve ser pregado para todas as pessoas, quando nós entendemos a verdadeira essência do plano da redenção, nós não temos nenhuma dificuldade de colocar a mão no bolso e ofertar. Nós não temos dificuldade para dizimar, porque é através do dízimo que o Evangelho vai
aonde nós não podemos ir. Mas quando a pessoa não compreende o plano da salvação, quando ele não entende a redenção, ele é uma pessoa egoísta, que só pensa nele próprio, apegado ao dinheiro, um coração materializado. Olhe para esse homem. Ele não queria saber se o rapaz que estava morrendo era judeu. Ele apenas queria salvar uma vida, mesmo que isso lhe custasse todo o seu dinheiro. Mesmo que isso lhe custasse todo o seu dinheiro. Eu imagino que todos vocês, ou quem sabe a maioria, para não ser aqui um exagero da minha parte, já assistiram um filme baseado em fatos reais chamado A Lista de Schindler. Um homem que desfez de toda a sua riqueza para salvar a vida de milhares de judeus. Porque ele entendia que pessoas têm mais valor do que dinheiro. A salvação de pessoas é mais importante do que bens materiais. O samaritano, ele poderia ter pensado de maneira preconceituosa e ter feito assim: não, esse camarada aqui é judeu, por mim morre, problema dele, azar dele, não estou nem aí, quem procura acha, se ele passou por aqui e foi espancado, é porque ele mereceu, então ele vai morrer à míngua, porque eu não vou ajudar. Até porque esses judeus não prestam, então eu não vou ajudar o meu inimigo, por mim que ele morra. Poderia ter pensado assim, sim ou não? Em se tratando de animosidade entre dois povos? Não. Mas nessa história ele compreendia o valor de uma vida. E uma vida vale mais do que dinheiro. E ele estava não só disposto a pagar a hospedagem, como também a indenizar qualquer tipo de gasto, caso o dono da hospedaria tivesse com aquele homem que nem sequer ele conhecia, mas ele entendia que aquilo era uma vida, aquela pessoa era importante, ela tinha valor. Então Jesus chega para o intérprete da lei e diz: qual desses três aí é o próximo do que caiu à beira do caminho? E ele responde: o que usou de misericórdia. Vai e procede tu de igual modo. O que Deus quer dizer para você nessa noite? Você precisa entender o que é o plano da redenção. Você precisa entender que para Deus, pessoas são mais importantes do que coisas. Deus pegou o que Ele tinha de melhor no céu e enviou à terra Jesus Cristo, a qual nos substituiu na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados. Para que eu e você não apenas fosse salvo, mas que nós entendêssemos o verdadeiro plano da salvação, a qual o próprio Jesus havia dito para os discípulos: eu não vim para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Quando nós entendemos o plano da salvação, nós passamos a ter compaixão do nosso próximo. Nós procuramos aliviar a dor daqueles que sofrem. Quando nós entendemos o plano da salvação e o que Jesus fez em nosso favor e em nosso lugar, nós separamos tempo para dedicar à salvação de pessoas. Porque salvar pessoas é mais importante do que qualquer outra coisa. Às vezes temos tempo para muita coisa nessa terra,
mas não temos tempo para pregar o Evangelho, para libertar os cativos. Mas quando nós compreendemos o plano da salvação, nós não temos dificuldade de sermos fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas. Nós não temos dificuldade com recursos financeiros, porque afinal de contas, tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos para a nossa administração deve ser administrado com sabedoria e com fidelidade. E o dízimo e a oferta tem um papel, tem uma importância e tem um cumprimento: levar o Evangelho até as pessoas, salvar pessoas. O chamado de Deus para você nessa noite é que, uma vez lavado e remido no sangue de Cristo, entenda o que Jesus fez por você e procure fazer pelos outros. Procure alcançar o que está perdido. Era isso que o doutor da lei precisava entender. Amor não é um conceito religioso. Amor é vida prática. Se nós não amamos a Deus que nós não vemos, tampouco amaremos o próximo. Se o próximo que nós vemos nós não amamos, tampouco amaremos a Deus. Nesse momento nós vamos ouvir uma linda mensagem musical. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração e peça a Deus entendimento, sabedoria e discernimento, para sairmos da prática religiosa para uma vida cristã de verdade. Um dia em desespero, sentia solidão, só via meus problemas, não via solução. Eu vi alguém chegando, não pude conhecer. Me disse com carinho: eu só vim pra te dizer. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Olhei para aquele homem, então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia eu ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar, ao ver que o homem que eu salvei, Deus mandou pra me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou,
Foi o seu amor que me salvou. Um dia um homem veio aqui morrer pra nos salvar. Se eu quiser o seu poder, preciso ter o amor. Teu amor foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. Santo Deus, grandioso Pai, as palavras de Jesus continuam ecoando no nosso ouvido e penetrando em nosso coração, para que tenhamos compreensão correta do plano da salvação, para que nós possamos viver o amor de maneira prática, para que venhamos, em nome de Jesus Cristo, sermos salvos pela sua maravilhosa graça. E que nós possamos a cada dia termos compaixão daqueles que sofrem. Que nós possamos aliviar a dor dos nossos irmãos. Que não tenhamos dificuldade em ajudar financeiramente a quem precisa. Que venhamos entender o verdadeiro valor de uma vida. E que estejamos dispostos a dedicar tempo a quem necessita. Nós vamos voltar para casa, Senhor, mas que essa mensagem continue a falar ao nosso coração. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Boa noite a todos.